Olá, muito bom dia. Hoje, terça-feira, dia 5 de fevereiro de 2013, está no ar o Jornal do Sul de Minas. Nós estamos aqui aguardando a sua participação. Você pode ligar 3721-6955, também pelo Facebook, www.facebook.com/Jornal do Sul de Minas, e no Messenger, que a Carol vai falar daqui a pouquinho. Nós estamos recebendo nesta oportunidade o promotor de justiça, doutor Sidney Boccia. Bom dia, doutor. Muito bom dia, é um prazer retornar à TV Poços, na sua companhia, Carol Afonso, Rafael também. Bom dia, bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença e certamente muitos assuntos virão por aí. Rafael Tadeu Conde Maria, bom dia. Bom dia, Fábio, bom dia, Carol, bom dia, doutor Sidney. É um prazer estar aqui de novo, podendo debater esse assunto que é tão interessante e que está no nosso cotidiano. Carol, tudo bem? Bom dia. Bom dia, bem-vindo, doutor Sidney. Rafael também, bem-vindos à TV Poços e você também. Seja bem-vindo, você pode participar. Estamos ao vivo até as 9 horas da manhã, 3721-6955 para ligar, perguntar e interagir. E pelo Messenger no Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com. É o mesmo endereço nas reprises para você enviar e-mail, caso você queira nos mandar um e-mail que a gente encaminha ao entrevistado do dia. E a gente pode participar também, você pode mandar perguntas, participações pelo Facebook, www.facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dá um curtir e também mande a sua participação. Eu pergunto aqui para o doutor Sidney, que eu lembrei agora aqui repentinamente, é até um momento oportuno para se tratar desse assunto. Com esse problema que aconteceu com jovens em Santa Maria, por exemplo, o senhor que defende pela defesa do consumidor, pelo PROCON estadual, né? No caso de consumidores que consomem diversão, no caso, idas a casas noturnas, espetáculos, shows, tudo mais, se observar alguma irregularidade, ele pode fazer a denúncia ao PROCON, por exemplo? Pode sim, Fábio. Na realidade, nós já tivemos precedentes aqui em Poços de Caldas, de alguns anos atrás, em que o Ministério Público chamava para si esse tipo de responsabilidade. Nós tivemos até shows que foram cancelados, o que motivou, inclusive, inconformismo de meios ou de pessoas integrantes de grupo político e assumíamos ali uma responsabilidade que é inerente ao Corpo de Bombeiros. Na realidade, quando nós falamos em relação de consumo, a relação de consumo envolve produtos e envolve serviços. Os serviços se enquadra a questão do serviço de lazer, a questão da boate, a questão dos shows, a questão das apresentações artísticas em geral. E é lógico que todo serviço, assim como todo produto que é oferecido, exige a segurança do consumidor. Isso vale para uma bala que é vendida, mas vale também para a prestação dos serviços inerentes ao lazer. Nós tivemos, alguns anos atrás, a modificação da legislação estadual depois que ocorrera um evento similar em Belo Horizonte, acredito que foi no Canecão Mineiro. Nós tivemos uma mudança da legislação estadual e a legislação estadual atribuiu diretamente ao Corpo de Bombeiros o poder de polícia, envolvendo inclusive a interdição dos locais. O que nós fazíamos antes? Antes, nós chamávamos para o PROCON a responsabilidade de fiscalização, por exemplo, da meia entrada, também da segurança, exigindo que houvesse a apresentação do AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, mas a partir da modificação da legislação estadual, nós entendemos, passamos a entender que o Corpo de Bombeiros tinha, como efetivamente tem, autonomia para proceder à fiscalização. Então, deixamos de cobrar do Corpo de Bombeiros e acreditamos na autonomia dele, tanto que, acredito que os jornais de hoje até vão noticiar, algumas casas noturnas, inclusive de Poços de Caldas, né, Carol? Verdade, foram interditadas. E aí vai o questionamento também, Fábio, porque é o seguinte, se foram interditadas ontem, não houve modificação da legislação há muito tempo, então quer dizer que os frequentadores durante todo esse período correram um sério risco. Não foi o acidente que produziu a modificação da legislação. O acidente, na realidade, somente revela que, infelizmente, é da cultura do poder público no Brasil deixar para lá, e infelizmente o ditado diz: casa arrombada, tranca na porta. Verdade. Nesse sentido, doutor Sidney, já emendando, nós sabemos que em muitas oportunidades o serviço público, a quantidade de funcionários ela é diminuta, é complicado a questão da fiscalização, realmente acontece isso e em todos os âmbitos, desde o federal, estadual e municipal. Nesse sentido, o Ministério Público,
aquele que o senhor trabalha efetivamente, dentro do universo de quase 10 mil empreendimentos aqui em Poços, como é que essa fiscalização atua? Ela é suficiente? O senhor entende que ainda é diminuta, essa fiscalização ela é complicada para ser feita? Como é que é a sua atuação? Rafael, realmente nós temos uma grande dificuldade, por quê? Porque o nosso PROCON é um PROCON regional e só atendemos demanda coletiva. E nós temos um fiscal, não é para Poços de Caldas, é para 23 municípios da região. Um fiscal para 23 municípios no universo de 500 mil habitantes. Então, nós temos, sob a nossa responsabilidade, desde as cidades de Ouro Fino, Monte Sião, Jacutinga, subindo até Guaxupé, São Pedro da União, né, passando por Machado, cidades grandes como Andradas, por exemplo, Machado, Poços de Caldas, Guaxupé, com uma população significativa. Então, realmente não é fácil. E aí, Rafael, eu acredito que o consumidor também tem que tomar uma postura ativa. Puxar para si essa responsabilidade. Exatamente. Por quê? Porque muitos problemas, e o brasileiro em si é muito comodista. Né? Você vê, na França, por exemplo, não existem órgãos estatais basicamente de defesa do consumidor. Por quê? Porque em caso de algum tipo de lesão, o consumidor boicota de forma tão clara, tão significativa, que não precisa da intervenção do poder público. Mas aqui, o que acontece normalmente? O consumidor, às vezes, paga caro por um serviço mal prestado, por um produto defeituoso, às vezes reclama com o colega, reclama com o amigo, reclama na rede social, mas não toma uma conduta proativa de boicotar. Né? Então vai aí também o conselho, e isso vale para todos os frequentadores, né? O próprio lazer, quando você paga por um serviço, você tem que saber se o serviço que está sendo oferecido é um serviço que atende a sua necessidade ali momentânea de diversão, mas também atende a todas as outras demais necessidades, entre elas a segurança. E é por isso que cabe, você que vai contratar uma festa para o seu filho, uma festa de casamento, né? Você que vai contratar um serviço de lazer ali, fala assim, poxa vida, lá tem condição, é um bom ambiente, tem condição de segurança, serve uma boa refeição, serve uma boa alimentação, e agora também isso faz com que o consumidor desse serviço desperte para uma nova necessidade, ou seja, a necessidade de se acautelar a questão da segurança aonde ele vai. É fundamental, né? Fundamental. Agora, nem todo mundo sabe disso, e é por isso que é importante também esse trabalho nosso de divulgar essas ideias, né, de trazer principalmente o senhor, doutor, para esclarecer nesse sentido, porque é realmente importante que as pessoas tomem ciência dessas coisas. E essas são as manchetes dos jornais de hoje também, pelo menos do Mantiqueira. O Jornal da Mantiqueira traz exatamente essa manchete. Bombeiros interditam 4 casas noturnas em Poços de Caldas. As vistorias já tiveram início, resultado do trabalho do Corpo de Bombeiros, e 6 casas foram fiscalizadas. Das 6, 4 casas foram interditadas e as demais foram notificadas. Tá aqui a manchete do Jornal da Mantiqueira de hoje. Já no Folha Popular, traz acidente na BR-146 que matou 2 pessoas, e também a Prefeitura divulga edital de concurso. Já no Jornal da Cidade vem a mesma manchete do acidente da BR-146 que aconteceu ontem. A João Pinheiro também acidente deixa 2 vítimas. Tá aqui, ó. São as principais de hoje aqui na nossa cidade. Você liga, participa, 3721-6955. Você também pode participar pelo Messenger, Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com, e também na rede social, no facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Carnaval 2013. Em Poços de Caldas, as águas vão rolar com todos os ritmos: frevo, maracatu, roda de samba, forró, samba enredo, marchinhas. O carnaval mais completo da região, com desfile das escolas de samba e blocos caricatos. E mais, charanga dos artistas com o cordão da charanga, desfile de carros decorados e muita folia nas praças da cidade. Carnaval 2013, Poços de Caldas. Um carnaval para todos. Deixa as águas rolar, as águas vão rolar. Você rasteja pela internet ou realmente navega por ela? Desbrave o mundo das redes sociais, e-mails e trabalhos escolares com mais velocidade e qualidade de sinal. Aqui você fica preso pela satisfação e não por um longo contrato. Faça um teste e comprove. Pare de rastejar pela internet. Venha para o Auto Center e tenha banda larga de 1 mega por apenas R$ 39,90 por mês.
Outcenter, a internet com planos ideais para você e sua empresa. Tá querendo comprar um veículo, um imóvel ou até mesmo quitar suas dívidas? CredMinas é a solução. Facilitamos todos os tipos de créditos para pessoas físicas e jurídicas, mesmo que estiverem negativados. Ligue agora para 0800 891 7067. Escuta essa! Pizza Catarino por R$ 23,90. A preferida da cidade, agora em promoção. Escolha entre mussarela e marguerita, por apenas R$ 23,90. Demais pizzas, R$ 29,80. Ligue 3722-4488 e peça a sua. Pizza Catarino. Uma ótima notícia acaba de ser construída. Engenharia Civil agora na Unifeob, uma das áreas mais requisitadas pelo mercado de trabalho. Vestibular especial para este novo curso, dia 17 de fevereiro, domingo, às 9 horas no Campus 2. Vagas limitadas. Inscrições abertas pelo 0800 1634 66. Informe-se também sobre vestibular agendado para outros cursos. Engenharia Civil agora é na Unifeob. Inscreva-se! Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas e nós estamos aqui recebendo a sua participação. 3721-6955. Ligue, aproveite a presença do Dr. Sidney Bottcher. Dr. Sidney, são muitos absurdos encontrados. Eu lembro que da vez anterior, onde tivemos essa mesma oportunidade de entrevistá-lo, foi falado a respeito das exposições de produtos com data de validade vencida. E continua? Fabio, na semana passada nós fizemos aqui na Promotoria de Poços 30 acordos em razão da lavratura de auto de infração. Porque como é que funciona a atuação do PROCON estadual? Nossa atuação é preventiva, diferente do PROCON municipal, nós não tutelamos direito individual. Recebemos às vezes uma notícia de uma pessoa que em um determinado local, por exemplo, expõe um produto com data de validade vencida reiteradamente, vamos lá fiscalizar. Né? E essa fiscalização, infelizmente, não adianta. O ditado diz, cada enxadada é uma minhoca ali, é verdade. Né? É impressionante, eu até tenho falado com os comerciantes que eles poderiam mudar um pouquinho a postura, fazer como já é uma proposta da Associação Mineira de Supermercados. Quando um consumidor encontra lá um produto com data de validade vencida, tem até supermercado de postos que já está fazendo isso, ele dá o direito do consumidor levar um produto similar dentro da validade, ele substitui gratuitamente. O que eu tenho sugerido, e falei... Só pelo fato de encontrar na prateleira. Exatamente, porque como está exposto, Fabio, o produto está disponível para venda, né? Está na parte externa, está em exposição, está disponível para venda. E é esse produto que nós fiscalizamos, porque diferente da vigilância sanitária, o PROCON estadual não faz uma fiscalização interna, ele faz uma fiscalização externa daquilo que está disponibilizado ao consumidor. E não adianta, fiscalizou revenda varejista de alimentos, grandes supermercados ou mesmo padarias, em bairro e tudo mais, invariavelmente nós encontramos produtos com data de validade vencida. E uma coisa até interessante, Fábio, quando nós apertamos a fiscalização aqui em Poços de Caldas, um fiscal para os 23 municípios, às vezes até alguns representantes dos fabricantes, de forma maliciosa, tiram produtos de Poços de Caldas e entregam os produtos nas cidades vizinhas. Produtos até, e eu tenho feito também acordos nos outros municípios, eles têm atentado que estão ali a receber produtos praticamente na semana do vencimento. Né? Então, por exemplo, salgadinhos que deveriam ter datas de validade de 3, 4 meses, eles já estão ali recebendo e começaram a fiscalizar isso, que os representantes tiravam dos locais onde há maior fiscalização e levavam para as cidades do entorno. E temos encontrado isso em toda a localidade. Então seria até algo muito positivo que o próprio comerciante, o supermercadista principalmente, oferecesse um bônus para o consumidor. Ao ele localizar um produto ali, o consumidor localizar um produto com data de validade vencida, ele deveria dar aquele crédito. Por exemplo, o produto está lá exposto com data de validade vencida, vale R$ 1,74, né? Ele deveria levar ao caixa, não pode levar aquele produto que estava vencido, mas teria o direito ao crédito de R$ 1,74. Por quê? Porque se ele não tem estrutura com os funcionários para controlar bem
o seu estoque, né, que pelo menos lance o auxílio do consumidor. E nossas multas são inclusive muito altas, porque as nossas multas do PROCON, hoje a multa mínima é de R$560. Nós já tivemos casos, na semana passada mesmo que nós fizemos um pouco mais de 30 acordos, em que encontramos produtos com data de validade vencida totalizando lá R$35 e a multa mínima são R$560. Né? Então, como não guarda a proporcionalidade, como infelizmente os comerciantes não têm tido, não sei por qual motivo, condições de bem oferecer o produto ao seu cliente, que pelo menos lance mão ali do próprio consumidor, faça esse bônus. Eu tenho certeza que ele vai evitar uma multa muito mais alta e vai agradar ali o seu cliente direto. Ainda dentro dessa questão do consumo e de preços, foi autorizado o reajuste do combustível, da gasolina, do álcool, né? Que é o que a maioria das pessoas usa. E houve ou existe a possibilidade de alguém ter escapulido e aumentado um pouco mais além? Na realidade, Fábio, não existe regime de controle de preços na revenda varejista de combustíveis no Brasil. Cada um cobra o que quer. Exatamente. Então esse é o grande problema. É fato público e notório que Poços de Caldas tem um preço elevadíssimo em relação às demais cidades da região. Isso é público notório, né? Qualquer pessoa que tem um mínimo de bom senso consegue ver isso. Agora, o que nós temos visto nos últimos anos? Primeiro, existe ali, e aí fala assim para mim, olha, mas se o preço está tão alto, por que a Promotoria de Justiça não toma providência? Então nós temos que colocar aí em patamares adequados. Primeira situação. Quando alguém fala, por exemplo, a questão de preço unificado, de vez em quando chega ali alguma notícia de preço unificado que estaria havendo uma cartelização, um crime de cartel, né? Nós tivemos, quando eu ocupava a Promotoria de Defesa da Ordem Econômica e Tributária, não ocupo mais desde julho do ano passado em razão da modificação das nossas atribuições, e o cartel é um crime contra a ordem econômica e tributária, nós tivemos oportunidade de, por 2 vezes, requisitar a instauração de inquérito policial. Por quê? Quem apura crime, o cartel é um crime, quem apura crime é a Polícia Civil. E as 2 conclusões nos 2 inquéritos da Polícia Civil foi que não existia o crime de cartel. O Ministério Público pode fazer investigação criminal direta. Há inclusive um projeto de emenda constitucional, a PEC de número 37, apelidada de PEC da impunidade, que até eu acho que é correto mesmo, que atribui com exclusividade à Polícia Civil a apuração de crimes. Então, se alguém, por exemplo, que está aí nos assistindo, suspeita que há um crime de cartel, deve pedir ao delegado de polícia que apure a existência desse crime. Quando nós tínhamos a atribuição de defesa da ordem econômica e tributária, fizemos essa requisição e por 2 vezes, infelizmente, apesar dos preços elevados, não se evidenciou no entendimento da Polícia Civil, e os inquéritos acabaram sendo arquivados a pedido do Ministério Público e chancelado pela Justiça, da existência de cartelização. Então, hoje, esse primeiro aspecto. Segundo aspecto, né, a defesa da ordem econômica e tributária hoje compete a outra promotoria e não a minha Promotoria de Justiça. Terceiro aspecto relevante, nós falamos com o Rafael até no início do nosso bate-papo, Carol, que às vezes o consumidor toma uma postura um pouco cômoda. Fica querendo que o posto de combustível que ele sempre abasteceu, mais próximo da casa dele, coloque o preço que ele entende adequado. E não há no regime de revenda de combustíveis no Brasil uma fixação de preços, né, de margem de lucro. Por exemplo, na semana passada nós tivemos vários postos que aumentaram a gasolina para R$ 3,15 já no início da semana passada, há mais de uma semana. Ou seja, né, eu acho que a pessoa que abastece o carro a R$ 3,15 o litro não dá valor para o seu dinheiro. Se essa pessoa tem a insanidade de abastecer a esse preço, infelizmente não sou eu que posso defendê-lo, né? Inclusive no próprio sábado tinha posto de combustível vendendo gasolina a R$ 2,84 lá no bairro Bortolã, né? Quando muitos postos estavam a R$ 3,15 já centavos. E ali o posto de combustível vazio. Eu mesmo, no próprio sábado, passei naquele posto, depois subi um pouquinho a serra ali, logo depois do Bortolã, né, sentido Campestrinho, bem na divisa do estado de São Paulo de Minas, mas assim, 3 quilômetros ali do Bortolã, de uma fila enorme de veículos. Por quê? A gasolina lá estava a R$ 2,77 o litro. R$ 2,77 o litro.
enquanto que alguns postos aqui estavam a 3,15. Dá uma diferença em 50 litros aí de praticamente R$20 num tanque de combustível, né? E o que acontece? Às vezes o consumidor prefere reclamar, prefere pagar caro do que se deslocar. E aí a gente tem que pensar o seguinte: muitas pessoas estão saindo até do Brasil, vão fazer compra nos Estados Unidos de roupa, de sapato, de calçado, até de panela, né? Porque é muito mais barato lá nos Estados Unidos do que aqui, ou seja, atravessam aí o continente para obter um preço um pouco mais vantajoso. E às vezes o consumidor do combustível fica numa posição cômoda e deixa de pegar o carro, andar ali 10 minutos, 15 minutos para abastecer num preço mais vantajoso. Então, estou até mencionando o meu caso, porque fiz isso até como cidadão. Por quê? Porque a pessoa que abastece no local mais caro, é lei da oferta e da procura. Porque o revendedor que está vendendo combustível num preço que o senhor acha elevado e vende uma grande quantidade, vai abaixar, né? Nós sabemos que é regra de mercado. Só há uma redução de preço, uma redução de margem de lucro, quando se instaura um regime de concorrência, né? E se não há essa concorrência, ou seja, fica todo mundo abastecendo nos locais que estão mais caros, nós não vamos mudar esse panorama. Inclusive porque postos que foram autuados por nós, pelo PROCON estadual, nós, ao invés de imposição de multa, nós transformávamos isso em um benefício social. Nós tínhamos, até 2 meses atrás, acordos com postos vendendo a R$ 2,79, R$ 2,81, quando a maior parte dos postos estavam R$ 2,93 e R$ 2,95. 2,93. Né? E mesmo assim os postos com um preço menor ficavam também, vendiam a mesma quantidade que os outros. Então, Fábio, qual que é a mudança de panorama que nós vamos ter? Nenhuma, porque o consumidor não se mobiliza, ele fomenta e ele até estimula que o revendedor que vende o produto mais caro continue vendendo mais caro. E produto, gasolina mais cara, não é sinônimo de qualidade. Os senhores entrem lá no cadastro de reclamações fundamentadas, os senhores verão que nós impusemos uma multa de R$43 mil a um posto BR que mais vende aqui na cidade, em razão da revenda de combustível não conforme, ou seja, combustível fora das especificações. Porque às vezes a pessoa fica com preconceito, fala assim, está vendendo um pouquinho mais barato, é combustível de pouca qualidade. Genérico. Exatamente. E a nossa experiência prática denota que isso é puro preconceito. Sr. Sidney, agora com relação ao Código de Defesa do Consumidor, salvo engano a Lei 8.078 de 90, que é de setembro de 1990, e foi publicada em 91, já podemos considerar uma lei com certa idade. O senhor considera que essa lei ela hoje está desatualizada ou não? É uma lei atualizada que ela supre as carências do consumidor? E qual a sua visão com relação às leis de outros países, a sua experiência com relação a outras legislações? A nossa lei é uma lei apta a ser aplicada no Brasil? Rafael, até 2 detalhes interessantes. Primeiro, o Rafael falou que a lei é um pouco antiga, que é de setembro de 1990. Que foi o mesmo mês e ano que eu entrei no Ministério Público. Então isso quer dizer que eu também estou muito antigo. Tá vendo? Indo em direção ao papo que a gente mas e aí eu se atualiza. Aí eu fico pensando, será que eu também estou desatualizado? Mas, Rafael, na realidade, o Brasil é pródigo em produzir leis e o Código de Defesa do Consumidor e continua ainda sendo uma ótima lei. Né? Nós temos, ali também de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Né? O ECA. Então, ali também em 1990, algumas leis criminais mais fortes, mas tanto o ECA como o Código de Defesa do Consumidor, muitos apregam e falam assim, é muito avançado para o país, mas o Brasil realmente é pródigo em produzir, em alguns casos, boas leis, né? Em que a efetivação disso ainda é um pouquinho claudicante, Rafael. Agora, eu acho que hoje, na realidade, o que nós precisamos, e cada vez mais a sociedade tem que pensar no liberalismo econômico. Menos intervenção do poder público, maior qualidade na prestação de serviço e a experiência em países onde você tem uma menor regulação de mercado, Rafael, como por exemplo os Estados Unidos, muitos países europeus, funcionam tão bem ou até melhor do que em países como o Brasil, em que há uma grande regulação de mercado. Então, por exemplo, essa questão, nós já tivemos experiências antigas de controle de preço, né?
em planos econômicos que não produziram o efeito desejado. E hoje, há quantos e quantos anos nós temos um regime de liberdade econômica com uma inflação, se não é ideal, é uma inflação muito mais baixa em relação ao que nós tínhamos anteriormente. Então, a experiência demonstra que o excesso de regulação, especialmente no regime de livre comércio, nem sempre é bem-vindo. Então, até para resumir e responder, hoje nós precisamos de uma modificação do Código de Defesa do Consumidor? Acredito que não. Okay. Eu tenho pergunta aqui do José Geraldo do Santa Rosália. Ele pergunta, doutor Cid, se há fiscalização, porque onde está o asfalto até Palmeiral que foi prometido, o aterro sanitário e especialmente a cadeia pública? Pois é, Geraldo, né? Geraldo, José Geraldo. José Geraldo, nós temos em Poços de Caldas 7 promotorias de justiça. Às vezes dá uma impressão que o Ministério Público tem apenas uma promotoria, ou 2 ou 3, nós somos em 7 promotores de justiça e a defesa do patrimônio público hoje também toca a outra promotoria de justiça. Mas o Ministério Público é tão fiscal quanto o senhor, porque o Ministério Público possui instrumentos jurídicos, por exemplo, de fiscalização do poder público, inclusive com ações judiciais, por exemplo, via ação civil pública, e o próprio cidadão também tem um instrumento jurídico contra o governante que usa mal o recurso público, que se chama ação popular. Então, nós temos a fiscalização do Tribunal de Contas, nós temos a fiscalização interna da própria prefeitura, via controladoria, nós temos a fiscalização do cidadão, nós temos a fiscalização do Ministério Público, nós temos a fiscalização do Tribunal de Contas. Realmente, há ainda muitas mazelas em âmbito nacional. Poços de Caldas se situa num patamar muito melhor, mas a melhoria da prestação de serviço público, da aplicação de recursos públicos, depende de todos nós e não só do Ministério Público. Agora, essa pergunta sobre a questão da fiscalização do uso regular de verbas públicas, aí eu já vou transferir para outra promotoria de justiça. Hoje a defesa do patrimônio público é da 3ª promotoria de justiça, sob a responsabilidade da doutora Gabriela Abreu de Souza Lima. Inclusive o Telefatos publicou ontem uma reportagem a respeito exatamente de problemas na estrada que liga Poços de Caldas a Palmeiral, onde tem acontecido inclusive enchentes, né? O nível da água sobe durante esse momento de chuva intensa e acaba trazendo muito transtorno aos moradores da localidade. Nós vamos a um breve intervalo, queremos a sua participação. 3721-6955, você pode fazer perguntas, também pelo MSN, o Messenger, Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com, e no Facebook já está feita a publicação. www.facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Você também pode mandar a sua participação por lá. E agora nós vamos ver a imagem da Avenida João Pinheiro nesse momento, onde nós temos a nossa câmera exclusiva, um fluxo mais intenso de veículos, sem chuva, nesta terça-feira, dia 5 de fevereiro. Esta edição é reapresentada no período noturno, após o Telefatos e também após a meia-noite. Voltamos em instantes. Há 80 anos, a Fungotac cuida do bem-estar da população carente de Poços e região, oferecendo atendimento gratuito nas áreas de pediatria, odontologia, neurologia e pré-natal. Na creche, mais de 160 crianças têm acesso à educação, 5 refeições, brincadeiras, atividades físicas. Tudo isso só é possível graças à sua doação. Faça parte dessa história você também. A Fungotac é a minha vida. Colabore você também com ela. Venha você fazer parte também dessa causa. Você é muito importante para nós. Doações 3729-6500. Stand-up de Boteco, no Boteco Santa Rosa. Com Renato Tortorelli e todos os seus convidados. É toda quinta, a partir das 20 horas. Informações 35 8843 9321. Apoio Cultural, TV Poços, Cultura e Lazer na sua TV. O Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, é o maior hospital do coração do sul de Minas. Tem uma das mais modernas hemodinâmicas com 2 máquinas, câmara hiperbárica que permite o tratamento mais moderno das feridas, UTI com 30 leitos, facilitando o atendimento de pacientes graves sem espera, pronto-socorro para convênios e particulares de alta resolução 24 horas por dia.
Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. Reconquistei minha autoestima. Agora, posso comer e sorrir com segurança. E o melhor, meu tratamento foi realizado sem corte, sem ponto e sem dor. E em apenas um dia. Implar Poços de Caldas. Referência na cirurgia guiada por computador. Sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. 3722-3465. Alô, meu povo! Alegria geral no Carnaval da TV Poços! Alô, meu povo! Alegria geral na TV Poços, vamos ver o Carnaval. Alô, meu povo! Alegria geral na TV Poços, vamos ver o Carnaval. A liberdade existe, está em nosso coração, coração. Tantos anos juntos, de notícia e comunicação. Vou falar de quem eu gosto, vou falar da TV Poços, nossa TV companheira. As notícias da cidade e também da região. Na TV Poços sempre tem informação. São muitos anos de integridade. TV Poços, orgulho da cidade. São muitos anos de telejornal. É a TV Poços também nesse carnaval. São muitos anos de integridade. TV Poços, orgulho da cidade. São muitos anos de telejornal. É a TV Poços também nesse carnaval. Apoio Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, Auto Ônibus Circulare, Arte Minas Planejados, Subway, Lagar Peugeot, IG Piscinas, Drogaria Central e Ortobon Colchões. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando o Dr. Sidney Boccia. Falar a respeito de um caso que houve uma reversão, né? Foi o caso de um acidente ocorrido numa via aqui em Poços de Caldas, onde um casal, uma psicóloga, andava pela rua e acabou recebendo aí uma colisão de um veículo que não se sabe se vinha em alta velocidade, como é que era o procedimento. Eu sei que de doloso passou a culposo e agora foi revertido, é isso? Na realidade, esse episódio aconteceu no primeiro semestre do ano passado, Fábio, causou uma certa repercussão porque há determinados crimes que ganham uma repercussão na mídia, né? E dá uma sensação de que o fato é frequente. Isso é normal porque mesmo um episódio que aconteceu lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, dá a sensação que às vezes é aqui no quintal de casa, né? E então esse é um poder de informação que nós temos muito grande. Mas na ocasião, inclusive, eu não estava na promotoria criminal e foi isso, inclusive, que criou o impasse e motivou também a modificação das atribuições. Passei aí para essa primeira vara criminal e o Tribunal de Justiça agora recentemente reformou uma decisão do juízo local, porque o juízo local determinou que o atropelador fosse julgado perante o tribunal do júri, entendendo que isso só vai para o júri crimes intencionais, crimes dolosos contra a vida, entendendo que aquele atropelamento a pessoa assumiu o risco de produzir o resultado, ou seja, tolerou o resultado, não se importou, é o para mim tanto faz, seja o que Deus quiser, o que nós tecnicamente chamamos isso de dolo eventual. Porém, o Tribunal de Justiça, que é um órgão que aprecia recursos, reformou agora, agora recentemente, essa decisão, entendendo o seguinte, que esse atropelamento foi fruto de uma conduta culposa. O que é a culpa? Culpa nós não podemos esquecer que temos que diferenciar com responsabilidade. Quando nós falamos que alguém é culpado, antônimo de inocente, ele é culpado, em regra, para o direito penal, por uma conduta intencional, por uma conduta chamada dolosa. O dolo existe quando a pessoa quer um resultado, busca um resultado, isso é o dolo direto, ou quando a pessoa não se importa, assume o risco de produzir o resultado, esse é o chamado dolo eventual. Excepcionalmente, o direito penal pune condutas culposas. O que é uma conduta culposa? A culpa quando a pessoa não observa, não procede com o cuidado, com o zelo, com a atenção necessária e involuntariamente produz um resultado.
São poucos os crimes culposos previstos na nossa legislação. Por exemplo, num acidente de trânsito em que a pessoa foi atender o celular e colidiu com o veículo da frente, produziu um dano no veículo da frente, isso não interfere, não é do direito penal, porque esse é um dano que nós chamamos culposo. Né? O único dano previsto no Código Penal é o dano doloso, quando a pessoa vai lá e bate no carro intencionalmente, vai lá e risca o carro intencionalmente. No caso do homicídio, que é a morte de alguém, né, existe a figura do crime culposo. E o Tribunal de Justiça reformou essa decisão dizendo realmente aquela pedestre que estava caminhando foi atropelada, veio a falecer, mas isso é fruto de uma conduta culposa. E nesse caso, o réu deve responder em liberdade. Por quê? Porque no Código de Trânsito brasileiro, o homicídio culposo é punido com uma pena mínima de 2 anos. Existe um aumento de pena para quem dirige sem habilitação, há algumas hipóteses ali definidas. E no Brasil, a lei de execução penal e o próprio Código Penal, eu sempre brincava na faculdade, Rafael, a pessoa para ser presa nesse país, ela tem que pedir de joelhos, de mãos postas, porque não é qualquer um que vai preso não, Fábio. Não. O sujeito fica traficando durante 1 ano, né? Aí é preso por um único fato. Ele rouba, estupra, mata, aí depois ele vai preso, ele vira um santo. Né? Aí o pessoal vai fazer campanha da caridade, vai falar que a cadeia não está em boas condições. Cadeia não é hotel. Se a pessoa pede para ser presa, a gente tem que mandar a pessoa para lá. Né? Você já foi preso, Fábio? Não. Você já foi, Carol? Não fui. Você foi, Rafael? Não. Eu também nunca fui. Né? Ou seja, não é mérito você cumprir a lei. Agora, se a pessoa estupra, trafica, mata, ele vai preso. Nesse caso do rapaz, ele foi preso e o tribunal mandou soltar. E, a meu ver, corretamente. Por quê? Porque só é preso no Brasil, só vai para um regime fechado após uma condenação, condenações superiores a 8 anos. E no caso do crime de trânsito, no homicídio culposo, a pena mínima é de 2 anos. Então, essa pessoa vai pegar o regime aberto no Brasil, até regime aberto, condenações até 4 anos. Regime semiaberto, condenações de 4 a 8 anos. Regime fechado, condenações superiores a 8 anos. Isso para os primários. E é primário não reincidente. Reincidente não é a pessoa que comete vários crimes. A pessoa furtou, explodiu 10 caixas eletrônicos. Né? Quando ele explodiu o 10º, ele foi preso. Ele é reincidente? Não, ele continua primário. Porque só é reincidente a pessoa que comete um novo fato criminoso após uma condenação definitiva por crime anterior. A condenação definitiva exige uma apuração policial, exige um processo, exige todos os recursos. Só depois de uma condenação definitiva, ou seja, de um processo da qual não cabe mais nenhum recurso, quando ele vem a cometer um novo crime, ele é reincidente. Então você vê, reafirmo, para ser preso no país, precisa, tem a chance. Muitas vezes, de muito esforço. Viu? Muitas vezes o processo é muito extenso, muitas vezes não, na maioria dos casos tem 1.000 páginas, 2.000 páginas, 5.000 páginas, e quando vai para o tribunal do júri é ainda mais demorado ainda. Rafael, é uma característica muito clara aqui do tribunal do júri, e aí há estudos que demonstram até a forma de se punir, que o jurado, na realidade, julga às vezes muito de acordo com a qualidade ou a característica da vítima, a qualidade ou a característica do réu, a posição econômica, a cor, a classe social, né? Há estudos que mostram isso. Na realidade, o júri, o pessoal fala que o júri é democrático, eu também até pensava, até que eu tive uma oportunidade de fazer um curso junto à Corte Internacional de Justiça em Haia, lá na Holanda, e fui conhecer o sistema holandês. A primeira pergunta que eu fiz lá na ocasião falou assim, e o júri aqui na Holanda? Eu era um entusiasta do júri, né? Aí a procuradora-geral lá adjunto falou assim, júri? Olhou assim para mim, assim, com um certo ar de inconformismo. Eu falei, júri, o júri, que é a expressão maior da democracia e tudo mais. Ela olhou assim, né? Não entendeu, né? Falou assim, como expressão da democracia? Expressão da democracia é cumprir a lei. Quando nós tínhamos júri na Holanda, né, o júri somente servia para absolver pessoas culpadas e, eventualmente, condenar pessoas inocentes. Né? E democrático, eu lembro muito bem dessa frase, democrático é cumprir a lei. Né? E, infelizmente, o brasileiro tem muita, mas muita dificuldade de cumprir a lei, tanto que ele faz juízo de valor de lei. Aqui no Brasil a gente ouve falar, tem lei que pega, tem lei que não pega, isso é um absurdo. Né? E lei boa para cumprir é aquela que a gente não concorda.
Porque se você concorda com uma lei, você não precisava nem de lei, você já ia fazer mesmo. A lei serve para fazer aquilo que você não quer. Para fazer aquilo que você quer, não precisa de lei. Falando em leis, doutor Cid, no caso agora de bebidas alcoólicas, tolerância zero, né? O pessoal fala pega ou não pega. Será que agora vai? Então, Carol... É outra, né? é realmente um dilema, porque são coisas absolutamente incompatíveis. Sem dúvida. Né? São coisas... E as estatísticas mostram a bebida, não só na questão do acidente de trânsito, a questão da violência doméstica. Por exemplo, o caso da Lei Maria da Penha, muito fala de violência doméstica. Na semana passada, semana retrasada, nós fizemos 39 audiências da Lei Maria da Penha. 39 no mesmo dia. Semana passada foi intenso. O senhor já falou de 30 acordos, agora 39. Na terça-feira eu fiz os 30 acordos do PROCON, na quarta-feira foi essa audiência lá na Vara Criminal, em que nós fizemos 39 audiências da Lei Maria da Penha, ou seja, mulheres vítimas de ameaça ou de lesões, e nós fomos ouvi-las individualmente, para saber se elas ainda continuavam sendo ameaçadas e se queriam a continuação do processo. Desses 39 processos da quarta-feira, 9 mulheres não foram localizadas, então a audiência foi adiada, ficaram 30. Dessas 30, 26 mulheres pediram a retratação, ou seja, que não queriam a continuação do processo. E apenas 4 que pediram o prosseguimento, ou seja, do universo de 30 audiências, 90% pediu a extinção. Mas por quê? Porque é muito comum falar assim, quando ele não bebe, ele é tão bom. Né? Então a bebida não é questão de acidente de trânsito só, é questão de violência doméstica, violência intrafamiliar, é questão das brigas em danceteria. Você pode ver, a questão de discussão em qualquer local chegou, e ali até uma técnica para a pessoa ficar livre. Quando começa uma festa, 2 horas depois que começou a festa, ele tem que ir embora, porque 2 horas depois, até em batizado sai confusão, porque um parente fica falando as verdades para os outros e tudo mais, porque infelizmente a bebida... Libera, né? Libera. Então é realmente muito complicado. Então não é questão de acidente de trânsito, a bebida tem que ser repensada no país, porque mais de 90% dos danos globais mundiais, segundo a Organização Mundial de Saúde, são resultado das drogas lícitas, especialmente o álcool e o tabaco. Às vezes nós ficamos preocupados com a Cracolândia, o avanço do crack é também visível na nossa cidade, mas os grandes danos globais mundiais se devem às drogas lícitas, e é algo que às vezes nós não damos muita importância. Verdade. Carol, tem perguntas? Tenho perguntas, mas a pergunta feita aqui já foi respondida no primeiro bloco do jornal. O Gigi perguntou sobre as casas noturnas, sobre fiscalização. O Gigi está no primeiro bloco do Jornal do Sul de Minas. As reprises, se você puder acompanhar, você vai ver a resposta à sua pergunta. O doutor Sidney, só para finalizar, o senhor citou, na concepção do Ministério Público, no qual os promotores eles são inamovíveis, eles só alteram o seu local de trabalho caso eles queiram, né? Como é encarado a questão política, como os promotores encaram a questão política? Nós sabemos, não só os promotores, os próprios juízes, eles sofrem diversas pressões de entes políticos, e isso é comum no país, não é que impostos, não é... A política interferindo no judiciário. Ela tenta interceder tanto no Ministério Público quanto no judiciário. Como é que o senhor lidar com essa questão, que eu sei que o senhor é um profissional muito consciente disso, muito tranquilo? Como é que o senhor lida com isso? Bom, Rafael, na realidade, isso eu vivenciei na própria pele. Das promotorias do Estado de Minas, hoje a promotoria realmente mais difícil de trabalhar é a promotoria do patrimônio público. A promotoria do patrimônio público, que acompanha a questão do erário, a questão da gestão pública, e é muito comum o político achar que está imune à fiscalização, dizendo que foi eleito, ele administra a cidade, quando se esquece que na realidade ele é um mero ocupante transitório do cargo, né, e tem que administrar de acordo com o que a lei determina. Agora, e eu vejo, até pela mudança das nossas atribuições aqui em Poços de Caldas, que nós tivemos um impasse lá da questão criminal, que durante anos eu tentei passar a promotoria do patrimônio público para algum outro colega e nunca ninguém quis assumir. Só quando teve o outro impasse, né, envolvendo ali a questão criminal, é que houve uma possibilidade de modificação. Então, eu vou até resumir.
Antes eu cuidava dos políticos, hoje em dia eu cuido de ladrão, traficante, homicida, estuprador, e minha vida melhorou muito. Puxa vida, hein? Respondeu. Bem claro. Tá bom. Eu quero agradecer imensamente aqui a presença do Dr. Sidney Bott, sempre com Sempre conteúdo uma aula, não é? muito importante para nós. Verdade. Gostaria poder trazer o senhor mais vezes aqui. Nós temos... Assim, de formas mais próximas, né? Porque sempre que eu ligo pro Dr. Sidney Bott, ele não me falou não até hoje. É verdade. Eu acredito que só uma vez que havia um problema de agenda, o senhor estava ocupado e não pôde nos atender, mas durante todo esse período, todos esses momentos que nós entramos em contatos, sempre muito acessível. Muito obrigado por isso. Pois não, Fábio, na realidade é nossa até obrigação partilhar um pouquinho daquilo que a gente sabe com a comunidade, né? Aprender também, essa simbiose, essa troca de informações é muito importante, mas eu tenho até pedido que não me convidem realmente com frequência, inclusive porque eu acho que é até uma deselegância você não dá o espaço para a imprensa, que a imprensa verdadeiramente livre, ela é ótima para a democracia, né? Mas também nós temos que dar oportunidade para os demais membros da Justiça. Aqui em Poços são 7 promotorias de justiça, então eu acredito que todos possam realmente contribuir com alguma coisa, só que eu sei que também que pessoalmente, quando a gente aparece muito, é vedete, quer aparecer. Quando a gente não aceita, fala assim, não quer dar informação e tudo mais. Então, tentar encontrar... Não quer mais não quero mais. Então, é difícil, mas eu acredito que agora nós equacionamos, pelo menos uma vez por semestre, eu estou à disposição. Muito obrigado por isso. Eu que os outros promotores fossem tão acessíveis quanto o senhor. Pois não, Carol, gostaria muito. Não é falta de convite, não é Fábio. Eu gostaria muito que eles fossem. Alguns têm também essa disponibilidade, mas outros nem tanto ainda. Rafael, obrigado pela sua participação. Obrigado, Fábio. Obrigado, Carol. Obrigado, Dr. Sidney. Parabéns pelo profissional que o senhor é. Muito obrigado. Obrigado a todos. Bom dia. Eu também desejo ótima terça. A gente volta amanhã. Até lá. Amanhã cedo estamos de volta. Até lá.